Bom dia, povo santo de Deus. A paz esteja contigo. Eu sou o Adilson Lamberti. Alguns de vocês me conhecem, outros não. E hoje de manhã uma pessoa perguntou para mim qual seria a situação referente a oração em línguas, batismo do Espírito Santo e coisas assim. E a pessoa me dizia assim que tem muita vontade de orar em línguas, mas que não consegue orar em línguas. E conversamos um pouco e eu gostaria de passar uma dica aqui para você que quer orar em línguas, tem vontade de orar em línguas, mas não consegue. Eu vou resumir de maneira muito simples para você entender como é que funciona. E uma explicação com exemplo para que a gente possa entender exatamente como é isso. Você que é mamãe, você sabe bem que quando tem o recém-nascido e ele está no berço, lá pequenininho, não sabe falar, e só sabe balbuciar e gemer e murmurar, e não diz uma palavra sequer. Quando você é mamãe e a sua criança está no berço, e ela balbuceia algumas palavras, e ela faz um gemido inexplicável, alguma coisa com a boca, que você não pode compreender, ainda assim você que é mãe sente qual é a necessidade do seu filho, da sua criança. As mães têm esse sentimento. A mãe sabe exatamente o que a criança precisa, qual é a situação dela, se ela está sentindo dor, se ela está com fome. E a criança consegue expressar isso para a mãe sem que ela diga uma única palavra compreensível ao nosso raciocínio humano. E a oração em línguas funciona assim. O apóstolo Paulo vai dizer assim que eu e você somos templos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. E quando o Espírito Santo fala com Deus, ele fala em uma linguagem para nós incompreensível. Não é a nossa linguagem racional, não é a nossa fala, não é a nossa língua portuguesa ou inglesa ou qualquer outra língua conhecida. E a palavra de Deus vai dizer assim que o Espírito Santo fala por meio de gemidos inexprimíveis, ou seja, sons inexplicáveis. E quando o Espírito Santo ora em nós, ele vai dizer para Deus exatamente o que nós precisamos. Ele vai falar para Deus exatamente as nossas necessidades. E o Espírito Santo fala isso diretamente a Deus, sem nenhuma interferência, por meio desses gemidos inexplicáveis. E aí você pergunta para mim assim, mas Adilson, e a minha oração normal, racional, que eu faço, será que ela não tem efeito? Sim, ela tem efeito. Mas é muito importante que a gente saiba, e você já experimentou isso, que em alguns momentos da nossa vida, quando nós estamos orando, nós somos surpreendidos por uma falta de atenção, ou até por uma interferência do mal, que nos faz perder completamente a direção da nossa oração. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas eu já tive o desprazer de viver. Em algumas ocasiões que a gente está na igreja, está na comunidade, está no grupo de oração, e a gente está orando o terço, e alguém pede para você puxar uma dezena do terço, e de repente você começa, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e aí de repente dá um branco, dá um apagão, e você não se lembra absolutamente nada. E o inimigo também tem o poder de interferir na nossa oração. Para nós que estudamos alguma coisa em comunicação, nós podemos dizer que o inimigo tem o poder de causar um ruído. E às vezes esse ruído atrapalha a nossa oração, nos faz perder a direção da nossa oração, nos faz perder o que a gente estava falando. E é por meio desses gemidos inefáveis, dessas palavras inexplicáveis, que é a oração em línguas, que é o Espírito Santo de Deus, falando diretamente a Deus das nossas necessidades, é que a verdadeira oração acontece. E aí você vai perguntar para mim, mas eu não consigo, eu já tentei fazer a experiência, e eu não consigo orar em línguas. Uma coisa que você precisa saber, e que às vezes a gente não se dá conta, é que a oração em língua não é uma mágica. A oração em línguas não acontece por meio de uma mágica,
é de uma coisa assim, sem a nossa interferência. Vou te dar outro exemplo para que você entenda. Quando você precisa se deslocar de um local para ir a outro local no seu veículo e você precisa sair, por exemplo, você diz assim, eu preciso ir ao mercado, eu vou te fazer uma pergunta. Você entra dentro do seu carro e senta no banco e cruza os braços e olha para o carro e diz assim, eu preciso ir no mercado, ou você toma uma atitude? A gente toma uma atitude, não é verdade? O que é que a gente faz? A gente senta no carro, a gente coloca a chave na ignição do carro, e para que o carro funcione, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, o que é que a gente faz? A gente dá partida no carro, a gente inicia o processo. E depois a gente passa a marcha e a gente toma a direção e segue o nosso caminho, e nós vamos até o nosso destino. E com a oração em línguas, amados, não é diferente. Com a oração em línguas, você precisa dar o primeiro passo. Ou seja, você precisa abrir a sua boca. Você precisa começar a falar as primeiras palavras. E aí, através desse seu gesto, dessa sua atitude, o Espírito Santo começa a agir. E aí, no começo, que é o lá, 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 daqui a pouco você percebe que o Espírito Santo vai te dando novas palavras, e você começa a falar palavras que não falava, e quanto mais você ora em línguas, e quanto mais tempo você ora em línguas, o Espírito Santo vai te dando novas palavras para que você possa orar. Então a oração em línguas é isso, amados, muito simples, não tem mistério, não tem desespero. Algumas pessoas, quando têm a experiência da oração em línguas, elas são agraciadas com o batismo do Espírito Santo, e algumas pessoas sentem como se o corpo estivesse muito quente, como se estivesse tudo pegando fogo, e algumas pessoas sentem uma alegria muito grande, algumas pessoas sentem vontade de rir, outras sentem vontade de chorar de alegria, outras têm sentimentos inexplicáveis, porque quando o Espírito Santo age na nossa miséria, na nossa limitação, as coisas acontecem. E o nosso corpo é muito frágil, essa nossa matéria, esse nosso corpo, ele é muito frágil. Quando ele recebe uma presença assim forte do Espírito Santo, nós somos tomados por algum sentimento. Mas isso não é obrigatório. Que você saiba que não tem obrigatoriedade de toda vez que você orar em línguas, você ser tomado por algum sentimento diferente. Não é assim. Você pode orar em línguas tranquilamente, em qualquer momento, dirigindo, cantando, andando pela rua, na fila do banco, e essa oração edifica somente você. Uma outra coisa que precisa ser dito, a oração em línguas não edifica outra pessoa. Aí você vai dizer para mim, Adilson, mas uma vez você estava orando por mim, e aí no meio da oração você orava em línguas. Sim, a gente usa a oração em línguas para que o Espírito Santo nos dê o discernimento e nos mostre aquilo que nós precisamos falar, e nos mostre a maneira correta de orar, de interceder por você, por sua vida. Mas a oração em língua é isso, amados. A oração em línguas é o Espírito Santo que habita em nós, falando diretamente com Deus, falando em nosso favor, falando em nossa defesa. É o Paráclito que habita em nós. E a oração em línguas, ela não acontece sem você dar o primeiro passo. Não fique esperando que você vai ficar parado, que você vai ficar parada na igreja e que a igreja toda está orando em línguas, está cantando, e de repente um anjo vai vir do céu e balançar a sua língua e você vai começar. Porque não funciona assim, amado. Não funciona assim, amada. A oração em línguas precisa que você dê o primeiro passo. É como eu lhe disse no exemplo. Para você sair no seu carro, você tem que dar a partida e tomar uma atitude. E aí depois as coisas acontecem. E você que já dirige há algum tempo, você sabe que o ato de dirigir é uma coisa tranquila. É como se fosse um gesto comum para você, mecânico. E você passa marcha, às vezes nem percebe, usa o freio, a embreagem. E assim também é a oração em línguas. Depois que você inicia, o próprio Espírito Santo é que toma conta da oração. Espero que tenha esclarecido, espero que ajude você a
desenvolver esse dom, que é um dos menores dons que o Espírito Santo nos dá. Eu diria assim, de 0 a 10, esse é o dom número 1, né? Em grau de valor. É um dom muito simples, muito tranquilo, a todo aquele que pede é dado. E também, antes de a gente terminar o vídeo, dizer para você uma coisa: existe a oração em línguas, existe o canto em línguas. Às vezes a gente está tocando ou cantando uma música ao Espírito Santo de Deus e de repente a comunidade começa a cantar em línguas. E é muito bonito, é muito libertador, é um momento de cura, é um momento muito grande para nós, né? Quando acontece esse canto em línguas. E também existem ocasiões em que servos e pessoas estão reunidas e acontece também a profecia em línguas. Pode ocorrer também de que no momento de oração, depois que se canta um canto ao Espírito Santo de Deus, depois que se faça um momento de adoração e de canto e de louvor, e que se tenha um momento com o Espírito Santo, pode ocorrer que no momento do silêncio, alguma das pessoas que estão reunidas comece a falar em línguas. E essa pessoa vai falar como eu estou falando agora, só que ela vai falar numa linguagem desconhecida para nós. E as pessoas que estão ali vão compreender que se trata de uma profecia em línguas. E se essa profecia for autêntica e for verdadeira, e ela estiver vindo do coração de Deus para a comunidade ou para aquele grupo de pessoas, Deus vai providenciar para que alguém que esteja naquele local, naquele ambiente, faça a interpretação dessa profecia. O Senhor Deus vai colocar no coração de alguma pessoa que está ali o que é que precisa ser falado e o que é que significa aquela profecia que está sendo feita, para que todos compreendam o que Deus precisa falar. E depois a gente pode falar em algum outro vídeo alguma coisa mais a respeito de oração em língua, de profecia, de dom de línguas. Mas é isso, amados. A palavra de Deus vai dizer para nós que quando estavam reunidos em Pentecostes com medo, que estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes, não é? Eles estavam com medo porque o seu mestre havia sido morto, Jesus havia sido morto numa cruz, e aqueles homens e mulheres tinham medo de sair, de evangelizar, em razão daquilo que havia acontecido com Jesus, que era o mestre, que era aquele que tinha o poder de fazer milagres, de curar, de libertar. Então imagine a situação daqueles apóstolos, daqueles discípulos, daqueles homens e mulheres que estavam com Nossa Senhora no cenáculo. E a palavra vai dizer para a gente que quando Jesus vem e dá a paz a eles, Jesus então envia sobre eles o Espírito Santo em forma de línguas de fogo, que vai se dividindo e passando de um para o outro. E a palavra diz que naquele momento ocorre um batismo no Espírito Santo. E aqueles homens e mulheres se enchem de coragem, se enchem de alegria, e o Espírito Santo age neles, e eles começam a orar nessa língua nova, nessa língua dos anjos e santos, nessa língua que o Espírito Santo adora, nessa língua que o Espírito Santo age e faz. E então eles são possuídos por uma coragem inexplicável. E eles abrem as portas daquele cenáculo e eles saem para fora para evangelizar. E é isso que acontece quando o Espírito Santo vem em nossa vida, amados. Ele nos traz coragem, ele nos traz a direção, ele nos mostra o caminho. O Espírito Santo nos alerta acerca do pecado. O Espírito Santo, ele fala no nosso coração o que precisa mudar, o que precisa fazer. Ele nos ensina a viver melhor, a falar com as pessoas melhor, respeitar as pessoas, amar, perdoar. Ou seja, nós somos encharcados por essa graça de Deus. E dessa maneira a nossa vida se torna uma vida nova. Somos melhores, somos cristãos libertos e curados na presença de Deus. O que eu posso dizer para você é com toda certeza e segurança: exerça o dom de línguas na sua vida. Não tenha medo de orar em línguas. Faça dessa oração uma oração diária. Quando você estiver dirigindo, passeando, quando você estiver em qualquer lugar, ore em línguas.
e deixe o Espírito Santo tomar o controle da sua vida todos os dias, para que a sua vida seja cheia de graça, cheia de bênção, para que você seja liberto, para que você seja liberta da tristeza, da angústia, de tudo aquilo que você está sentindo que não sabe nem explicar. Deixe o Espírito Santo te libertar e te curar por meio dessa oração tão simples que é a oração em línguas. Que Deus te abençoe, que Deus esteja na sua vida, na sua casa. E eu sou Adilson Lamberti. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no meu canal, me ajude a divulgar. Eu estou começando a evangelizar agora com esse canal e eu pretendo levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Eu recebi um chamado de Deus agora há pouco, esses dias, e há muitos anos eu tenho sido cobrado para que eu fizesse esse trabalho de evangelizar nas redes sociais. E nesse canal aqui nós vamos falar da palavra de Deus, eu vou cantar alguns cantos com vocês, e o intuito único desse canal é levar a palavra de Deus a todos nós, é curar o nosso coração, nos libertar e nos dar a direção. Então que Deus te abençoe e que Nossa Senhora te cubra com o seu manto sagrado. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça no teu coração. Um abraço, meu querido.